Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a SLC Agrícola e falar se ela é ou não uma empresa com um gigantesco potencial. Mas primeiro, por que você deveria investir no setor agro? Ou pelo menos na minha opinião, por que eu acho muito interessante investir nesse setor? Primeiro, por uma questão de diversificação. O setor agro ele é totalmente descorrelacionado da economia brasileira. Isso significa que o setor agro pode ir muito bem com o país indo mal, ou o contrário acontecer também. Os rumos que a economia brasileira vai tomar não necessariamente impactam os rumos do setor agro brasileiro. E nos últimos 10 anos, a gente teve uma crise muito grande no Brasil, mas o setor agro foi muito resiliente e passou por esse período muito bom. Isso porque a maioria das coisas que o agro produz, eles são commodities. A soja, o milho, o trigo, tudo isso tem preço internacional cotado em dólar. Então, meio que a economia brasileira não afeta tanto assim o setor agro. E quando a gente avalia globalmente esse setor, a gente vê que o Brasil tem uma posição de extremo destaque. E mais recentemente está sendo empregado muita tecnologia no setor agro e isso está permitindo um ganho de eficiência muito grande e esse ganho de eficiência ele se resume em mais lucro para as empresas. E é pensando em tudo isso que aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos analisando várias empresas do setor agro e a SLC é a primeira delas. A gente também pretende analisar a Boa Safra, a Brasil Agro, a Três Tentos e se vocês sugerirem outra nos comentários a gente pode analisar também. E é muito importante destacar que todas essas empresas não são concorrentes diretos, ou seja, é possível você investir em mais de uma delas caso o investidor ache interessante. Isso porque o crescimento de uma dessas empresas não impacta a outra. Se, por exemplo, o Itaú crescer, isso vai impactar o Bradesco, porque talvez ele perca clientes. Aqui no caso do setor agro, não. A SLC pode crescer, a Boa Safra também, tá tudo certo. E como o crescimento de uma não impacta a outra no setor agro, você pode investir em mais de uma empresa e você vai ver que das 4 empresas aqui que a gente vai analisar nessa série de vídeos, elas têm aí funcionamento muito diferentes uma das outras. Pois bem, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a SLC e se você gostar desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Pois bem, mas agora falando então um pouquinho sobre a SLC, ela tem um diferencial muito interessante, que ela é uma empresa asset light, ou seja, você comprar as fazendas para produzir em cima delas não é algo barato. Já a SLC, ela consegue crescer via arrendamentos, ou seja, sem precisar comprar as fazendas, pagando apenas um aluguel em cima delas e muitas vezes esse aluguel ele é pago em sacas de produção e não em dinheiro efetivamente, e com isso ela garante uma tranquilidade maior para a SLC. Recentemente, a empresa fez um contrato com a Terra Santa, que é uma outra empresa da Bolsa de Valores, e ela conseguiu arrendar boa parte das fazendas dessa outra empresa, o que é um ponto muito importante para a SLC, que vai conseguir expandir muito nos próximos anos. Explicando um pouco melhor o que é esse Asset Light, basicamente você busca ter a menor quantidade de ativos possíveis. Então, em vez da SLC ir lá e comprar a fazenda, ela só pode ir lá e arrendar a fazenda e usar da mesma forma. Com isso, ela não precisa gastar tanto dinheiro assim. Na prática, quando você vê uma empresa Asset Light, geralmente ela consegue crescer e pagar dividendos ao mesmo tempo, porque ela não precisa de tanto dinheiro assim para o seu crescimento. Então, quando a gente vê a produção em sacas da SLC, a gente vê que ela subiu muito nos últimos 20 anos e boa parte desse crescimento foi devido ao fato dela não precisar de capital para crescer. Ela simplesmente aluga uma terra e vai usando como se fosse dela. Ela não precisa pagar pela terra, ela só paga um aluguel e tá tudo certo. Então, atualmente, mais de 66% de toda a terra da SLC que ela planta é arrendada, o que faz com que a empresa não necessite de tanto capital assim para promover o seu crescimento. E quando a gente olha o lucro da SLC, a gente repara que a partir de 2016, 2017, ele dá um salto gigantesco. Isso por conta de que foi nesse período que ela resolveu investir mais fortemente na sua estratégia de asset light. E um outro ponto a ser considerado sobre a SLC é que a empresa nunca deu prejuízo. Só que presta atenção, ela nunca deu prejuízo anual. Prejuízo trimestral ela dá todo ano, porque não é todo trimestre que ela consegue colher as suas plantações. Logo ela não reconhece receita, logo ela tem prejuízo. Mas quando você soma os 4 trimestres do ano e como uma coisa só e analisa o lucro anual da empresa, você vê que ela não teve nunca um ano de prejuízo. O que é um ponto muito interessante para a empresa. Um outro ponto muito bacana da SLC é que ela tem muitas fazendas em mais de 7 estados. Isso garante uma certa resiliência contra variações climáticas. Então, por mais, por exemplo, que no centro-oeste acabe não chovendo num determinado ano, tudo bem, não é todas as fazendas dela que estão no centro-oeste. Então, isso garante uma resiliência muito boa para a empresa como um todo.
Como a gente pode ver aqui embaixo, a gente tem a área plantada, a receita e o EBITDA ajustado por cada uma das culturas que a empresa planta nas suas fazendas. E aqui chegou um ponto muito interessante da SLC, que é muito importante o investidor entender, para entender como que a empresa tem um gigantesco potencial e por que ela é uma empresa tão interessante para se investir. Quando você olha nesse gráfico, você consegue ver a produção de algodão em pluma por quilogramas por hectare. E você consegue ver a média mundial e a média do Brasil, que já é muito acima da média mundial. Só que a gente consegue também ver nesse gráfico a média da SLC e ver que ela consegue produzir mais por hectare do que a média brasileira, que já é muito elevada frente à média mundial. Ou seja, o conhecimento da SLC de como plantar do jeito certo, da forma certa e do emprego de várias tecnologias consegue fazer ela ter uma produção maior do que a média, o que é um ponto muito importante para a empresa. Mas isso não acontece só no algodão. Acontece também na soja, que mostra que a média brasileira é muito superior à média mundial, mostrando que a gente realmente tem uma grande vantagem no agronegócio, só que a média da SLC consegue ser muito maior do que a média nacional. E também acontece a mesma coisa para o milho. E aqui vale só destacar que a média brasileira de produção de milho é menor do que a média mundial, porque aqui a gente planta milho só na safrinha. Então tem um tempo muito menor de maturação desse milho antes da colheita, e com isso a produtividade acaba sendo afetada se a gente deixasse uma safra inteira, mas essa safrinha a gente consegue fazer no meio entre a primeira e a segunda safra do ano, o que é uma vantagem competitiva para o Brasil, e só o Brasil consegue fazer isso. Então, na verdade, essa safrinha, por mais que a produtividade seja baixa, é um ponto muito interessante para as empresas brasileiras. E novamente, a SLC tem uma produtividade muito superior à média. E além de tudo isso, a SLC também atua na produção de sementes, na valorização das terras e das fazendas, ou seja, das poucas fazendas que ela tem, essa fazenda ela acaba sendo valorizada com o tempo. E aí ela obviamente consegue captar esse valor dessa valorização. Ela consegue promover também um aumento de eficiência, ela consegue ser mais eficiente do que as outras empresas, por isso que ela tem uma produção acima da média brasileira. E ela consegue fazer uma melhor alocação de recursos pelo modelo Asset Light. E tudo isso torna a empresa extremamente interessante para um investimento. E se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos dessa série que a gente vai fazer, eu vou pedir para você se inscrever no canal para não perder esses vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação. Gente, muito obrigado a todos e até mais.